Olá, assinante do Band News, está começando a coluna Giro Business. Tema da semana, o atual cenário político-eleitoral. E para falar deste tema, estamos na companhia do professor, do cientista político e sociólogo, Antônio Lavareda. Lavareda, muito bem-vindo ao Giro Business. Prazer, Sérgio, estar conversando com você e com seus espectadores. Eu queria comentar sobre a Constituição Federal que foi implementada, suas últimas reformas, seus últimos ajustes, em 1988, a 7ª reforma da Constituição, que acaba dando poderes ilimitados ao poder público. De fato, um tema importante que deve ser discutido. Se você me permite, Lavareda, vou chamar uma reportagem que contextualiza esse assunto para que a gente possa debater a respeito. 7ª na história do Brasil, a Constituição Federal foi redigida em 1988, poucos anos após o fim do regime militar. De sua promulgação até hoje, ela foi modificada por 95 emendas, o que a faz ser considerada uma colcha de retalhos. Ao contrário da Constituição de 1824, que protegia os direitos naturais das famílias e dos indivíduos, restringindo ações de agentes públicos, a atual Constituição protege grupos sociais e dá poder aos agentes públicos sem limites. E há vários movimentos para que haja uma nova Constituição mais moderna e condizente com a atual realidade do país. Lavareda, a gente pode afirmar que a atual Constituição promove um sistema político muito corporativista? Essa sua pergunta já traz embutido aí o raciocínio, né, correto. Essa Constituição, elaborada há 30 anos atrás, né, ela reflete circunstâncias daquela época. O mundo mudou, uma velocidade vertiginosa, e com certeza hoje ela é claudicante sob uma série de aspectos. Ela precisa de mais mudanças do que essas mais de 90 emendas constitucionais foram capazes de realizar. Então, de fato, é verdadeiro que essa Constituição é uma colcha de retalhos, de fato é verdadeiro que ela deu lugar, né, ela abriu possibilidade para que as corporações avançassem sobre o Estado brasileiro, corporações de funcionários, corporações empresariais, corporações de todo tipo. Tudo isso é verdade. É preciso um esforço revisional dessa Constituição. O ideal seria a elaboração de uma nova Constituição, mas em sociedades complexas como a nossa, é muito difícil você fazer isso efetivamente. Então, o caminho da transformação é através de emendas constitucionais mesmo, e o próximo presidente não terá condições de governação ou governabilidade se não levar a cabo reformas constitucionais importantes imediatamente no início do seu governo. No primeiro trimestre, no máximo, esse presidente precisa ter enviado ao Congresso, enviado à Câmara Federal, um conjunto de reformas fundamentais. Ele precisa enviar a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, se ela não for feita agora, sobretudo essas, mas pensar em outras que possam dar uma transformação em um ajornamento, uma atualização da nossa Constituição, Sérgio. Lavareda, você que conhece muito bem o atual cenário político do país e também os atuais candidatos tendendo a assumirem a presidência, você acredita que, de fato, essas reformas se darão na sua relevância e com a devida profundidade? Sérgio, eu acredito que o próximo presidente, se não as fizer, se não as realizar, não terá condição de governabilidade. Vai ser mais um presidente que será submetido a um afastamento, seja por que motivo for, porque aquele presidente, aquele governante que não detém o controle das condições, das circunstâncias do seu governo, ele termina sendo afastado, termina sendo empichado, como se diz. O próximo presidente, em relação às reformas, se não as fizer, não concluirá o seu mandato, Sérgio. E isso é uma realidade inescapável. Agora, existe uma dificuldade muito grande nesse processo, dada a necessidade de um alinhamento com o Congresso. Um presidente, de fato, não governa sozinho. E tem um desdobramento e uma aliança partidária muito complexa, onde muitas vezes o que rege a aprovação ou não de uma reforma são os interesses políticos e pessoais. Como você percebe essa situação? Ô Sérgio, isso é um desafio real. Você acabou de retratar muito bem na sua questão. Esse próximo presidente precisa ter habilidade e experiência suficiente para se relacionar com o Congresso. O caminho passa por muito diálogo, muita habilidade, constituição de uma maioria,
não é? Fazer a defesa dessas reformas ainda durante a campanha eleitoral para que esse próximo presidente desfrute de legitimidade e possa, assim, com mais facilidade, convocar o Congresso para o seu lado. É esse o caminho. Fica a torcida do Giro Business, Lavareda, para que de fato isso se dê, permitindo um país governável, onde as pessoas lutem pelos ideais de uma população através de um processo democrático. Nosso entrevistado, cientista político Antônio Lavareda, que estará conosco durante toda a semana para falar mais do atual cenário político e dos reflexos da política para a sociedade.